Alguns pastores hoje, ligue a sua Bíblia, né? Mateus capítulo 22. Com a sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos agora, vamos falar com Deus. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, Senhor, diante de tal declaração, Senhor, ao qual acabamos de fazer, que tudo foi pelo sangue, Pai. E quando nos reunimos aqui em torno dessa mesa, Senhor, e abrimos a Tua palavra, Pai, nós queremos dizer que não é através de nós, mas é através de Ti, Senhor. Que nós sejamos apenas vaso, Pai, e que Tu venha falar aos nossos corações. Que não seja a nossa voz, mas a Tua palavra, ela possa penetrar em cada coração, a começar no meu, Senhor. Fala conosco, Senhor, e que possamos ter uma porção muito especial essa noite, para aquilo que verdadeiramente estamos precisando. Como no dia de Pentecostes, Senhor, a Tua palavra surtiu efeito diferentemente em cada coração, que essa noite assim também seja, Pai. Que a mesma palavra trabalhe individualmente, Senhor, no coração de cada um aqui. Tudo isso, Senhor, nós pedimos e nos aproximamos de Ti pelos méritos de Cristo. Amém. Queridos, hoje, uma noite tão especial, ao qual nós celebramos a ceia do Senhor, servimos a mesa e somos convidados a participarmos da mesa do Senhor. E quando a gente lembra disso, a gente lembra de uma festa, e o título seria hoje Convite de Casamento. E eu sei que já muitos aqui já receberam um convite de casamento, e pelo menos quando eu recebo um convite para um casamento, isso muito me dignifica e a gente fica feliz pela honra de termos sido convidados e nos preparamos para aquele grande dia. E é em cima disso, para a gente fazer essa analogia deste convite de casamento, para a gente entender o que é isso aqui que nós estamos fazendo, celebrando a ceia, o porquê de estarmos aqui. Hoje na nossa escola bíblica, riquíssima, muito rica a escola bíblica, pena com um número muito pequeno de membros, de pessoas participando, mas foi muito rica a escola bíblica. Hoje nós fomos entender o que é verdadeiramente o Evangelho, como nós entendemos às vezes de forma completamente errada, ou às vezes nos passa. E através desse convite que nos foi feito, nós entendermos que convite é esse que Jesus faz a cada um de nós. O que é isso, essa mesa celebrada e nós convidados a participarmos? Aí em Mateus capítulo 22, eu vou querer ler para vocês tudo, para depois nós entendermos através da exposição da palavra que Deus quer falar conosco. Conta a história de Jesus Cristo, e logo no prefácio do trabalho aqui nós mostramos o contexto dessa história, quando Jesus Cristo fala da inversão de valores no meio cristão, como os religiosos estavam invertendo os valores, e ele diz a respeito que as meretrizes e os publicanos precederiam aos religiosos da época na salvação. É nesse contexto que Jesus entra e conta esta parábola. O texto diz assim, a partir do versículo 1: tendo Jesus recomeçado a falar em parábolas, disse-lhes: o reino do céu é comparável a um rei que preparou um banquete nupcial para o seu filho. Mandou os servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram comparecer. De novo mandou outros servos, ordenando-lhes: dizei aos convidados: o meu banquete está pronto, matei os meus bois e os meus cordeiros gordos, tudo está preparado, vinde às bodas. Mas eles não se importaram. Foi um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os restantes, apoderando-se dos servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, que exterminaram aqueles assassinos e incendiaram a sua cidade. Disse depois aos servos: o banquete das núpcias está pronto, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos aqueles que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete enche-se de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não trazia o traje nupcial. Em alguns textos, em algumas traduções, não se vestia adequadamente, apropriadamente. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem traje nupcial? Mas ele emudeceu. O rei disse então aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores.
ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Queridos, para a gente agora começar a entender o que é isso, o que é esse convite, por que Jesus Cristo, dentro desse contexto da inversão de valores espirituais da forma cristã, e Jesus colocando aquilo, Jesus logo após aquele texto, ele entra ao templo e vê a negociata que estava sendo feita, o que transformar aquele templo, e ele vai e faz uma comparação do que é o reino do céu. Primeira coisa que a gente tem que entender é esse convite. Quando Jesus faz essa menção sobre o reino, compara esse reino a esse convite que um rei faz para o casamento do seu filho. E aí algumas coisas nos chamam a atenção a respeito disso, para a gente entender o que é esse convite de Deus para nós. Deus envia emissários para convidar as pessoas a participar do seu reino. Ele não envia emissários para pegar no banquete e levar as pessoas. Não. Ele convida as pessoas a participar do seu reino. E o texto vai dizendo que ele prepara tudo. O que Deus quer fazer com a criação do homem é isso. É compartilhar com o homem o melhor dele, Deus. Porque Deus, apesar de ser único, todo-poderoso, Ele é três. E são três pessoas diferentes: Deus, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse Deus vive de forma harmônica, uma harmonia perfeita. E Ele cria o homem e percebe e entende que o homem não tem que estar só, apesar de dar toda a criação ao homem. Ele convida o homem a participar disso que ele tem. Ele faz uma disjuntura, faz uma mulher, mas o homem desobedece. O homem rejeita aquilo, o convite de Deus. Mas Deus envia novamente e chama a todos. Deus percebe que o homem não era digno de participar do seu convívio, não era digno de tudo aquilo que ele tinha criado. E aí ele chama todos novamente, agora não por merecimento, manda convidar a todos indistintamente. E aí a gente começa a perceber e entender o que é esse convite de Deus. O que é esse convite que você teve do Evangelho, da Palavra de Deus? Nós confundimos muito isso. Nós entendemos muitas das vezes, quando nos aproximamos do meio religioso, de uma igreja, da palavra, nós entendemos que ali tem um remédio, tem uma solução, tem um alimento para trazer a mim, para resolver este meu mundo que eu vivo aqui. E se apresenta hoje a religião, a palavra, o Evangelho, como um meio de se resolver o meu meio. E eu pego e recebo, eu aceito. Vem, Senhor, vem, eu aceito. Entra na minha casa. Eu recebo a você. Eu te aceito, como se eu escolhesse a Deus. Mas eu preciso entender o que Deus está fazendo. Deus está me convidando a participar do quê? Do seu convívio, da sua intimidade. É isso que Deus quer compartilhar conosco. É isso que é o convite que Deus faz a cada um de nós. Deus é relacionamento. O Evangelho fala de relacionamento. Jesus viveu relacionamentos. A grande maravilha, o grande item de Deus, de todo o seu poder, o relacionamento perfeito entre os três, que os tornam um só. Mas são três distintos, mas se tornam um só. E é isso que Deus quer mostrar aos homens. E é isso que Ele convida os homens a participar disso. E é isso que Deus convida cada um de nós. Não é por uma coisa mística. O reino de Deus, ao qual Ele veio implantar em nós, é no nosso meio, é através de nós. Nós entendemos que existe algo místico e o ser humano sempre buscou essa coisa mística. Por isso que
balançar de um lado para o outro, botar a mão em cima, isso atrai pessoas porque a gente quer coisa mística, mas a mística de Deus está em nós. A mística de Deus está em suportar aquela pessoa que me maltrata e eu conviver com ela, inclusive abençoando ela, ajudando ela. O grande milagre de Deus é esse. É um casamento que vem uma flecha, uma espada querendo dividir do adultério, mas o homem absorve aquilo e perdoa. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Este é o convite de Deus para mim e para você. É por isso que nós cercamos a mesa. Jesus suportou por nós. Jesus fez com que nós reuníssemos em torno da mesa. Reunião em torno de uma mesa significa convivência, relacionamento. O Evangelho vem falar de relacionamento, que esse convite, Deus chama as pessoas a adentrarem na sua intimidade, a participarmos da sua mesa. Não é Ele que quer pegar as suas bênçãos e jogar para as pessoas aqui, e é o que se está invertendo os valores. Não, Jesus nos chama, Deus nos chama a participarmos da sua intimidade, a entendermos a beleza da santidade de Deus na convivência um com o outro. Mas como é difícil a gente entender isso, porque o individualismo fala muito forte hoje no mundo. O egoísmo aflora nas pessoas, e agora existe um egoísmo, como se diz assim, denominacional, aonde se forma um grupo, e aquele grupo é a igreja, e essa igreja é egoísta, e ela se fecha. É um grupo de egoístas que formam uma igreja egoísta, aonde nós somos fechados e não aceitamos absolutamente nada que não se enquadra ao nosso padrão de egoísmo, e buscamos as coisas para nós. E se você não é do jeito que eu quero, eu tiro para fora. Você tem que ser da forma como eu percebo. E isso tem se proliferado de uma forma tanta que nós temos visto o crescente número de denominações, não para pregar o Evangelho, mas para se adequar à sua forma de pensamento egoísta. O número de, se abrisse igrejas todos os dias, é uma bênção para falar o quê? Da palavra, mas não é. É para diferenciar um ou outro. O meu modo de pensar é esse. Eu sou egoísta porque eu penso assim, eu não suporto o outro, então eu vou reunir pessoas que pensam como eu. E não é assim. Nós somos convidados a participar do pensamento de Deus, a entrarmos no convívio de Deus, na intimidade de Deus. Deus vem lançar isso a nós. Deus vem trazer isso para mim e para você. Se nós entendêssemos esse chamado de Deus, o mundo era diferente. Se nós entendêssemos esse Evangelho de Deus, o nosso casamento era diferente, os nossos relacionamentos interpessoais eram diferentes. Mas você percebe que o nosso egoísmo está muito aflorado. Por quê? Porque ainda não compreendemos o que Deus veio falar. Qual foi esse convite que Ele veio fazer essa menção ao reino de Deus? É assim. É como se Deus chamasse um rei e convida as pessoas a participar do casamento do seu filho. E ele participa, ele prepara tudo, mas as pessoas não são dignas, e ele chama a todos. Eu preciso entender o que é esse convite. Nós precisamos entender o que é esse convite. Hoje na escola bíblica nós falamos da mutualidade. A nossa escola bíblica esses últimos meses tem falado sobre isso, a mutualidade, uns aos outros. E tem 2 domingos que a gente fala de levar as cargas uns dos outros. E o interessante é que às vezes a gente pensa assim, não, eu vou levar a carga do outro, mas o irmão tem que levar a minha. O Evangelho não vem falar de você se preocupar em alguém te ajudar. O Evangelho vem falar de você ajudar o próximo, inclusive você até morrendo pelo próximo. Mas hoje há um queixume muito grande entre as pessoas, uma queixa muito grande. Hoje é uma nata de evangélicos, casca de ovo do telhado, assim, não pode triscar, são todos muito sensíveis. E nós acabamos de ouvir um louvor que ele tudo suportou na cruz, tudo calado. Por quê? Por você. As pessoas maltratavam Jesus e ele suportou, e é assim que ele vem ensinar a nós.
Essa é a forma, é a única forma de haver convívio harmônico entre as pessoas. Senão vai acontecer o quê? Dissessões, divisões. E aonde existe esse tipo de sentimento, não vem do alto, é diabólico. É por isso que nós temos várias divisões de pensamentos, cada um pensando de um jeito, mas ninguém quer entender o pensamento de Deus, ninguém quer compreender isso. E aí, quando nós nos reunimos, será que nós estamos discernindo o corpo de Cristo, o sangue derramado que isso representou? Jesus pagando alto preço por você, para ter relacionamento conosco. Esse é o convite, esse é o passo que eu tenho que entender. O reino de Deus e a sua mesa. O que é o reino de Deus e o que é a sua mesa? É relacionamento, irmão. O reino de Deus e a mesa de Deus é relacionamento. É entendermos isso. É nós podemos nos relacionar com Deus, estarmos na intimidade de Deus. Ele nos convida a irmos a Ele. O que nós queremos é que Ele venha e resolva os nossos problemas. Não é esse o chamado de Deus. O chamado de Deus é que nós entendamos, percebemos, através do sacrifício do Filho, o que é conviver, o que é se relacionar, o que é amar ao próximo. Será que a gente entende isso? Será que isso é uma mensagem que abala? Esse dia uma pessoa chegou, pastor, eu realmente não estou querendo mais ir na igreja lá, porque lá não tem fogo, lá não tem movimento. Eu falei, não tem, querido? Então seja o fogo da igreja, seja o movimento da igreja, comece a amar o irmão. Ah, mas lá tem uns irmãos que, vou te falar, insuportável. Eu falei, então seja fogo e suporte. O que nós estamos querendo de Deus? Pessoas caindo ao chão. O que nós precisamos é pessoa levantando o outro do chão. É de amarmos, de compreendermos uns aos outros. Precisamos verdadeiramente implantar o Evangelho em nós, entendermos esse convite que Deus fez para mim e para você. E quem são esses convidados? Quem é os convidados que Deus nos chama? A palavra de Deus diz que Ele manda os servos novamente, e os servos vão buscar homens maus e bons, todos indistintamente, a graça, absolutamente a todos. Agora não é por mais dignidade, não é por cumprir um ritual, não é por pertencer à casta de Deus, não. Convide a todos que estiverem. O Evangelho é pregado a todas as criaturas, então todos são convidados. E aí nós, como dispenseiros da palavra do Senhor, como igreja que prega o Evangelho, quem que nós estamos convidando? Nós escolhemos a quem convidar. Nós escolhemos quem é que pode sentar nessa cadeira, quem é que deve participar aqui. E eu olho hipocritamente para o meu exemplo, e eu me vejo diferente de todos, perfeito. Então tem que ser pessoas assim. E nós colocamos uma barreira nesse convite, ao qual é dado a cada um de nós. Pregar o Evangelho a toda criatura é estender esse convite a todos. Mas quem é que a gente acha que pode participar do reino de Deus? Quem é que pode participar desse convite? São só as pessoas boas? E aí quando o texto fala homens maus e homens bons, é no padrão humano do homem. Porque no padrão de Deus só há um que é bom, o próprio Deus. Não há um sequer aqui justo. Então quando o texto fala que os servos vão buscar e buscam homens maus e bons, é no padrão dos homens. Para Deus todos são maus, todos são carecidos do amor de Deus, todos necessitam do arrependimento. É o que Jesus Cristo falou: eu não vim para as pessoas sãs, eu vim para os doentes. Mas no padrão de Deus, todos nós necessitamos da cura divina. Então, o Evangelho, o convite a participar desse tipo de relacionamento é estendido a todos. A
todas as pessoas, sem pré-julgamento nosso. Mas hoje foi falado, acho que foi hoje que nós mencionamos o Gil na aula dele, o pior lugar que você tem para errar é dentro de uma igreja, de uma instituição. É terrível, você é massacrado. Eu já escutei pessoas aí fora que falam: eu tive uma dificuldade tão grande de entrar mendigos, porque, sabe, vocês são diferentes, vocês são muito melhores do que eu. Olha a imagem que nós estamos passando. Olha a imagem que nós estamos passando. Será que um travesti tem coragem de entrar numa igreja evangélica hoje no Brasil? Olha a imagem que a gente está passando. Não é a imagem dessa mesa. Essa mesa é posta a todos, homens bons e homens maus, no nosso padrão. No nosso padrão. É para todos esse evangelho. Esse evangelho é estendido a todas as pessoas, gente boa e gente má. E é interessante que, e aí tem uma parte muito forte dessa comparação que Jesus Cristo fala do reino de Deus. Ele explica o que é o convite. É para nós participarmos da intimidade de Deus, é nós aprendermos com Deus, é nós estarmos na sala de Deus, no convívio de Deus. Ele mostra que todos são convidados, absolutamente todos, a graça de Deus que alcança a todos os homens. Mas aí há algo muito forte e interessante, que diz que o rei entra. Ele diz que entra e ele olha lá, um dos convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, viu um homem que não trazia o traje nupcial. Na época dos judeus, a época de Jesus, quando se faziam os casamentos, muitos que eram muito ricos tinham os trajes nupciais que eram adequados a fornecer para as pessoas que não tinham condição de ter. Mas todos tinham que estar na festa, e essa festa de casamento da época não era festa que durava um dia, durava vários dias. É por isso que lá em Caná da Galileia acabou o vinho, porque eram vários dias. Então as pessoas tinham que estar vestidas adequadamente. Era desonra não estar. Jesus está usando a questão da época para explicar isso. É preciso se adequar àquele convite. E o rei entra e olha aquela pessoa vestida inadequadamente, desapropriadamente, sem o traje nupcial. Desse homem que foi convidado, não sei se ele era um homem bom ou se ele era um homem mau do nosso padrão, mas foi convidado a todos nós. E aí diz que Deus, o rei, pega os seus servos para amarrar ele pelos pés e pelas mãos e jogar nas trevas exteriores, aonde tem muita dor, choro e ranger de dentes. E aí ele dá uma palavra, Jesus conclui dizendo assim: porque muitos são os convidados, chamados, mas poucos os escolhidos. O que Jesus está mostrando com isso, dentro desse contexto que ele vem falando para os fariseus, que ele vem falando para aqueles religiosos daquela época, ao qual ele disse que as meretrizes e os publicanos, que eram os traidores do povo judeu, os traidores de Israel, precederiam eles no reino de Deus, e que eles não adentrariam. O que ele está falando e entregando a isso, para esses religiosos, é justamente isso. Nós não compreendermos esse chamado de Cristo, nós não compreendemos esse convite de Deus e o preço que foi pago para montar essa mesa, o preço que foi pago para participarmos disso aqui. Foi pela graça, mas não foi de graça, foi um alto preço. O escritor aos Hebreus diz: como escaparemos de condenação se não atentamos para tão grande salvação? Deus convida a todos indistintamente, todos são convidados a participar. Mas o que nós estamos fazendo com esse convite? Nós estamos nos preparando adequadamente? Nós estamos mudando as nossas vestes? Nós estamos nos colocando de forma apropriada para a ocasião? Porque Deus vai vir buscar os seus. E nós vimos há
domingo atrás, a mensagem colocada aqui, que muitos vão chegar e dizer: Senhor, Senhor, eu preguei no seu nome, e ele vai falar: nunca vos conheci. Muitos são os convidados, mas o que nós estamos fazendo com este convite? O que nós estamos entendendo a respeito disso? Como é que nós estamos nos preparando? Que roupa estamos vestindo? E roupa aqui é vida, não é coisa externa. Vida aqui também fala sobre isso. Como é que está a nossa vida? Nós somos alcançados por Jesus Cristo. Deus faz um convite tremendo. Morreu o servo dele por conta desse convite. Ele chama a todos. Um banquete, o melhor boi, tudo preparado de primeira. E a pessoa não se prepara, fica ali posta diante da mesa de forma inadequada, desapropriada, sem o traje correto. Deus é o justo juiz. O convite você não mereceu receber, nenhum de nós, mas recebemos. O Evangelho nos chama ao arrependimento. A mesa do Senhor Jesus posta aqui nos chama ao arrependimento. O que faz com que muitas pessoas adoeçam quando se reúnem é não estar discernindo o povo. Não é porque pecaram, não é porque fizeram isso aqui, é porque não estão discernindo o que é este convite, o que representa essas núpcias do Cordeiro. De que forma nós vamos preparar? O texto é muito claro, Jesus dizendo: como é que você ficou aqui? Você está desse jeito aqui, sem os trajes corretos? Você está inadequado. O teu coração está contaminado de ódio, de rancor, de mágoa, de vaidade. Você é muito vaidoso, você só pensa em você, você não olha para o próximo, é cheio de inveja, é cheio de maldade, é cheio de desejo de vingança. Se é a forma apropriada de se apresentar perante essa mesa, que eu entreguei o meu filho para morrer por você, paguei um alto preço para você se aproximar, e você continua desse jeito. E a gente entende, e talvez por conta desse evangelho que tem que ser pregado por aí, um evangelho diabólico que não fala do preço da cruz, que não fala do arrependimento nosso, mas que diz que absolutamente todos estão salvos, querido, amém, aleluia, graças a Deus, acabou. Se você aceitou Jesus, você não perde de forma alguma, você é salvo, e as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas e não olham para a palavra de Deus, não percebem o ensino de Jesus. Deus quer mudar a cada um de nós. Nós estamos agora diante de Deus, o Santo do Santo. Não cabe mais essas minhas vestes, eu tenho que mudar agora. Agora eu faço parte da família real, eu sou do banquete. Esse meu comportamento não é mais adequado, não serve mais para mim. Eu sou livre, mas eu não vou me deixar essa liberdade usar para mim novamente me tornar escravo de determinadas situações, não. Por que o seu coração é desse jeito? Por que você não guarda mágoa? Porque eu fui convidado do Senhor, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos vestir as vestes reais, as vestes de Cristo. É isso que essa mesa está convidando a nós. Quando nos reunimos uma vez por mês, é para lembrarmos disso, desse convite tão glorioso que Deus fez para mim e para você, para entendermos isso. Porque quão triste vai ser quando o rei entrar e olhar e muitos ficarem de fora, poucos vão se permanecer. Quão triste é isso. Mas por quê? Porque não fomos alertados? A palavra de Deus diz assim: a quem é muito é dado, muito será cobrado. Por isso que muitas das vezes Jesus Cristo pregava por parábolas, para que muitos que eram sábios não compreendessem, porque era um peso demais para eles, eles seriam mais ainda cobrados. As parábolas é para atingir os pequenos, mas nós sabemos a verdade entrega a nós todos os dias. Nós temos o conhecimento e nós vamos permanecer da mesma forma,
Viver da mesma forma mesquinha? Viver da mesma forma pensando em nós mesmos? Quando é que nós vamos quebrar o espelho que está na nossa frente e parar de olharmos só para nós? Quando é que nós vamos começar a olhar para o próximo? Quando é que nós vamos viver pensando no outro? Queridos, é muito triste quando a gente coloca, tem alguém precisando de ajuda e não vê manifestação nenhuma no meio cristão. Era para isso aqui estar lotado de cestas básicas. Desesperadamente as pessoas virem, porque é uma pessoa que está necessitando. Como que nós vamos participar da ceia do Senhor, do reino de Deus, se não somos transformados, se isso não nos incomoda, se usamos só de vãs desculpas? Jesus breve voltará. Nós nos reunimos aqui para lembrar disso. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, para buscar a eleita, para buscar os seus escolhidos. Que verdadeiramente nós possamos mudar as nossas vestes. Você recebeu um convite de casamento, querido. Você não vai de qualquer jeito para o casamento. A mulherada então nem se fala. Marina faz a festa quando tem festa de casamento, né? Os homens procuram o melhor terno, engraxam seus sapatos, se preparam adequadamente. Ainda mais quando é uma festa de um figurão, casamento de um figurão. Todo mundo quer ir bem alinhado. Jesus está falando isso. O casamento do filho do rei, o maior de todos os figurões. Então eu tenho que ter as minhas vestes transformadas. Não pode ser esses trapos que a gente veste, esses trapos de sentimento, de atitude que nós estamos tendo. Não é assim. As pessoas precisam perceber em nós o brilho de Cristo, dos nossos atos, das nossas atitudes, do nosso caminhar, do nosso agir. Vamos mudar as vestes enquanto é tempo, porque a hora que o rei adentrar a sala, ele vai julgar a todos, bons e ruins. Está entendendo a palavra de Deus, de Jesus? O rei é o reto juiz. E se não tiver apropriadamente preparado, sem a santidade devida, não fica na presença dele. Ele vai colocar para fora. Que nós não sejamos parte desses, que nós sejamos parte dos muitos chamados, mas dentro dos poucos escolhidos também. Nós possamos nos adequar, parar de olhar para o mundo, parar de olhar para o que o mundo faz, parar de olhar para o que estão fazendo comigo e começar a olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e haja através dele, ame através dele. Coloque Cristo no seu casamento, não olhe para o seu esposo ou para a sua esposa, olhe para Jesus. Coloque Cristo no seu trabalho, não olhe para prejuízo ou para luta, olhe para Jesus. Que Ele seja o nosso alvo, que Ele seja o nosso exemplo. Isso vai transformar as nossas vestes. Isso vai nos deixar de forma adequada para quando o rei entrar, quando ele olhar todos à mesa, ele olhar para mim e para você e ver nós vestidos com os trajes nupciais dessa grande festa que está preparada para mim e para você. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Bom dia.